Bom dia, meus amores. Estou começando a ler hoje Astrologia para Mulheres e o livro A Mulher no Tempo das Catedrais. E aí esse Relaxando vai ter conversas sobre esses dois livros. Eu vou bater um papo com vocês sobre esses dois livros. Quem sabe nos próximos 4 dias, né? Eu estou começando a gravar na terça-feira dessa semana. Eu consigo terminar para conversar com vocês de forma mais inteira sobre essas duas obras que envolvem o feminino no nosso Relaxando da semana, tá bom? Estou começando aqui o meu dia, são 10h42, eu acordei tarde hoje porque eu tô tomando muito remédio, né, gente? Eu tô com uma amidalite bacteriana bem pesada. Tô tomando antibiótico de 800 e poucos miligramas, então assim, é um pouco pesado mesmo, bem, me irritou pra caramba essa doença. E o meu médico falou que é super normal meu otorrino, né, ficar irritada, né? É uma das, infelizmente, dos sintomas da própria amidalite, né? Qualquer coisa na garganta irrita, eu tô bem irritada, não tô dormindo bem, mas tentando lidar com isso da melhor forma possível. Eu vou dar uma checada aqui nos meus e-mails de trabalho, né? Porque eu tenho muitas pessoas para responder, para falar sobre mapas e tudo mais. Vou fazer aqui um jogo. Vocês podem ver aqui na frente, olha. Eu tenho uma relação, não vou mostrar muito detalhado, vocês não verem o nome de ninguém, não. Mas ali tem uma relação das consultas de tarô para hoje, mapas que eu tenho que entregar essa semana. Eu tenho que entregar não, porque na verdade eu estou de folga essa semana, mas eu vou começar já fazendo as partes que eu chamo de teórica, né? É quando eu coloco o mapa no papel, faço anotações e tudo mais. Mas é isso. Então estamos começando a leitura hoje. Ao longo do dia eu vou tentar ler um pouquinho, que é assim que eu leio na vida. Eu tô lendo esses dois aqui, que é já comentei com vocês, Baú de Ossos do Pedro Nava, tô lendo Dança da Morte do Stephen King, né? E eu vou sempre lendo aos pouquinhos, sem me cobrar muito, e a gente chega lá. Hoje tem consultas de tarô para fazer, para entregar, né? E bora lá.
Oi, meus amores. Eu decidi fazer uma parada no vlog aí, mostrando o meu processo de leitura ao longo dos meus dias, para falar um pouquinho sobre os dois livros rapidamente, já que eu tô alcançando a metade dos dois. Esse aqui eu já alcancei, esse aqui ainda vou alcançar. Por incrível que pareça, esse aqui é um livro técnico, um livro de história sobre as mulheres na era medieval, na Idade Média, na verdade, escrito por uma das maiores especialistas da Idade Média, que é a Regine Pernod, uma historiadora francesa. Eu achei que esse ia ser mais complicado de ler, mas por alguma razão esse daqui é infinitamente mais complexo. Esse daqui já é também um livro técnico de astrologia para mulheres. Quem lembra, gente, que eu encontrei esse livro lá na pousada em que eu fiquei hospedada durante uns dias, em Petrópolis, no Rio de Janeiro? E quando a gente entrou, tinha lá uma bibliotecazinha e logo de cara eu vi esse livro. Eu falei assim, gente, peraí, astrologia e mulheres na mesma frase? What? Eu imediatamente queria pegar e saber o que estava acontecendo aqui. E conforme eu fui lendo, gente, como Mortimer Adler nos ensina em Como Ler Livros, a primeira coisa que você tem que fazer quando você pega um livro é ler o índice dele, o sumário, né? Eu peguei isso aqui e já fui lendo. E aí, vejam bem, a mulher total, as necessidades em desenvolvimento das mulheres, a lua e os mistérios de sangue, o vínculo mãe e filha, uma rápida exploração do mito e da astrologia, filhas e pais, o papel do pai no desenvolvimento de uma mulher completa, a tarefa de psique, um caminho de iniciação para mulheres. Então, assim, cada tópico, e aqui são vários ensaios escritos por astrólogas diferentes. Gente, eu falei, isso aqui foi escrito para mim. É uma visão muito junguiana, muito típica ali do início dos anos 90, tá, gente? No final dos anos 80, no início dos anos 90, a gente teve um ressurgimento da psicologia feminina, dessa coisa do que é o feminino, né? Que espaço o feminino tem na vida das mulheres. Enfim, a gente estava num momento ali em que as mulheres estavam saindo da revolução sexual e muito decepcionadas ou frustradas com os resultados, e encontraram nesse retorno da psicanálise e da psicologia feminina um reintegrar-se, né? Um reencontrar você mesma, encarem da forma como quiserem. Enfim, aí aqui a gente vai acompanhar várias astrólogas que têm esse perfil de pesquisa para mulheres. Então esse livro, gente, é um livro bem antigo, tá? Ele foi publicado aqui em 2001, mas eu ouso dizer que ele deve ser ou do início ou do meio dos anos 90, pelo tópico, né? Pela maneira como elas falam e pela bibliografia, né? A bibliografia é tudo, ou seja, a quem essas astrólogas estão recorrendo? Em geral, Marie-Louise von Franz, Clarissa Pinkola-Estés, né? Aqueles nomes da psicanálise, Esther Harding, dos Mistérios da Mulher, enfim, aqueles nomes da psicanálise feminina, né? Dos estudos do feminino, que nós que seguimos o canal da Marina, que assistimos o canal da Marina, já conhecemos, né? Já conhecemos profundamente. Eu já falei sobre livros de várias dessas mulheres por aqui no canal. Então, é a bibliografia delas, certo? Então, assim, eu tô gostando muito, muito mesmo. É um livro para leigos? Marina, eu adoro astrologia. Quero ler. Devo ler? Eu acho que o primeiro ensaio talvez seja o mais interessante para quem não tem nenhum conhecimento mais aprofundado de astrologia, tá, gente? Por quê? Porque aqui vocês vão encontrar descrições de Marte, né, nos signos, Vênus nos signos, Sol nos signos, Lua nos signos. E isso é uma coisa que o público em massa tem essa curiosidade, né? Tanto que aqui no canal me pedem muito, Marina, faz um vídeo falando Vênus em cada signo. E eu sempre digo, não faça esse tipo de vídeo, porque eu não acredito na Vênus em um signo. A Vênus, ela tá num signo, numa casa, fazendo aspectos. Então, é a gente simplificar o que não é simples, certo? Mas, para quem tem um conhecimento mais limitado, normal, assim, comum, uma pessoa leiga, que não é astróloga, esse primeiro ensaio talvez seja o mais acessível.
Alguns aqui são muito obscuros, tá, gente? A Demetra George, que é uma pesquisadora astróloga dos asteroides femininos aí de muitos anos, muitas décadas estudando, ela tem um texto aqui muito interessante, porém bem obscuro, bem complexo, sobre a Lua, sobre a progressão da Lua, né? E como que isso afeta as mulheres e tudo mais. É muito interessante, mas não é uma coisa que eu acho que quem não entende muito bem de como funciona o processo da Lua no mapa, a progressão de Lua, eu não acho que a pessoa vai ter facilidade de entender o ensaio da Demetra. E outros também acabam sendo mais complexos. O que eu realmente estou amando aqui? Todo o conteúdo de psicologia, psicanálise, especificamente junguiana, feminina, e mitologia. Tem muita mitologia, muito arquétipo, muita conversa sobre arquétipos aqui. Então, como eu falei para vocês aqui, a gente vai falar de pai e mãe, a importância de pai e mãe, Sol e Lua na astrologia. Saturno entra aqui em comentários muito verdadeiros. Eu concordo com muita coisa. Não que eu tenha que concordar, tá? Mas aqui eu vejo muitas escritoras, astrólogas e escritoras com quem eu me identifico na ideia do que são os posicionamentos, né? Vocês podem ver aqui que essa astróloga, a Carol Garlick, ela tem uma visão do Sol exatamente como a minha. Ela vai dizer assim: o Sol simboliza a nossa luta para crescer e ter consciência, né? Então ela vai dizer: todos nós temos dimensão do Sol não expressas, porque ele reflete o processo do vir a ser. E esse processo nunca termina. Então não é eu sou de peixes, é eu estou me tornando cada vez mais do signo de peixes. Por isso que eu digo para vocês que, para mim, o certo é, quanto mais tempo eu tenho de vida, mais pisciana eu sou, não menos. Ai, Marina, você vai se tornar o seu ascendente depois dos 30 anos. Eu nunca fui tão pisciana na minha vida do que hoje com 32 anos, gente. Então, assim, eu não concordo com essa visão de que o ascendente toma a frente, não concordo. Para mim é isso. O Sol, ele vai se tornando cada vez mais a conscientização de quem eu sou. Por isso que ele é potencial, né? Então, quer saber se você está no propósito, se você está indo no caminho, quanto do seu Sol você é hoje na sua vida. Então, enfim, óbvio que como astróloga que trabalha com o feminino, que estuda o feminino, eu tô achando esse livro sensacional. Adorando. Quando eu tive a oportunidade de pedir ali para a moça que era dona da pousada: eu posso comprar o seu livro? Ela disse assim: não, toma. Ela me presenteou com o livro e ela até falou que depois ela gostaria de fazer o mapa dela. Então foi muito legal. Então tem uma história com esse livro a partir de agora, né, gente? Não é só a leitura, mas a leitura tá incrível. E esse aqui é aquela coisa, história. Então é números, é datas, é séculos e... Enfim, eu sempre gostei muito de história, mas é uma leitura seca. Não tem nada de fascinante, não tem nada de envolvente. É o que a informação tá trazendo, que é muito legal da gente acompanhar. Que basicamente, gente, conhecer mulheres que viveram nessa época aqui, né? A mulher nos tempos das catedrais, quando as catedrais surgiram, né? No medievo, né? Conhecer aquelas mulheres que a gente nunca ouviu falar, ou que ouviu falar, mas não sabia muito bem o que elas fizeram de tão importante, né? Ela vai falar sobre a mulher do medievo, que era a mulher religiosa, a mulher intelectual, que geralmente ia para o mundo das instituições religiosas, católicas, porque era o mundo da época. A gente está falando do Ocidente, né, gente? A gente não pode falar de uma história que não é nossa. O Ocidente é isso, né? Ele está baseado no cristianismo. Então, você tem toda ali as mulheres da cristandade, Santa Hildegarda, né? Uma mulher extremamente mística, inclusive, Santa Joana d'Arc. Eu até comprei a biografia, né, para depois acompanhar com essa leitura aqui, mas ela vai falar de nomes que eu nunca ouvi, como Clotilde, a mulher que convenceu o rei a ser católico e por isso a França se tornou católica, né? Enfim, ela vai falar também sobre a mulher rural, a mulher que trabalhava junto com o homem ali na lida, na agricultura, né? Como que isso
meio que nivelava homens e mulheres, mas conforme você vai indo para cidade, né, quando vem ali a burguesia também, ali a mulher já se torna um objeto, né? É muito interessante. Eu gostaria de poder fazer um vídeo em que eu falasse apenas desse livro, porque eu acho que qual é o frame of mind, né? Qual o nosso estado mental para ler esse livro? Principalmente se você não é católica, se você não é cristã, se você tem ranço, né, do passado das mulheres e tal. Eu acho que você tem que ir para esse livro querendo saber mais, porque a gente fala das mulheres das antigas, das mulheres de antigamente, como se elas fossem um boneco, um espantalho, né? As mulheres oprimidas ou as mulheres que sofreram muito. Tudo bem, mas quem eram as mulheres? Então aqui ela está contando para você figuras que se destacaram. Inclusive o primeiro tratado de educação foi escrito por uma mulher no século IX. Ela vai falar sobre isso aqui. Então assim, quero defender mulheres, quero ser a favor das mulheres, quero entender de mulheres, deixa eu conhecer mulheres, independente de qual é a trajetória que elas viveram. E aqui ela está contando pra gente a trajetória dessas mulheres medievais, né? Em que você tinha várias estruturas. Ela vai falar da esposa, como que era o casamento para a mulher naquela época. Ela vai falar sobre as religiosas, como eu falei, que foram mulheres muito, muito revolucionárias. Porque foram mulheres que disseram, não quero casar, pai. Eu não quero casar, não quero marido. Eu quero ir para um mosteiro, eu quero servir a Deus, eu quero estudar a Bíblia, eu quero me dedicar a outra coisa que não é casar. Então, isso já foi muito... Ela fala que isso aqui era extremamente revolucionário para aquela época, né? A mulher ir contra o pai, sendo que o pai era a figura patriarcal, né? O pai era a figura da ordem. Então, quando ela dizia não quero casar, quem conhece a história de Santa Clara aí? Né? Não vou casar, vou servir a Deus. Né? Isso já era uma atitude de profunda autonomia, né, da própria mulher. Então é muito interessante. Eu tô quase terminando esse aqui, na verdade. Como eu falei, eu achei que ia ser um livro mais complicado de ler, porque ele tem muita informação, isso é uma verdade, mas eu achei super tranquilo. Só que é aquilo que eu falei, tem muita informação de número, de data. Às vezes você tem a sensação de que ela tá cuspindo um monte de informação em você, bota um nome, depois outro nome, depois outro nome. Então, assim, tem que ter um certo cuidado com essa leitura pra você não confundir informação. Porque eu acho que talvez o livro precisasse ser um pouco mais longo para ela poder falar melhor. Mas, enfim, para um resumão, né? É bem legal. Então, aqui, basicamente, o que a gente está acompanhando? As mulheres, os tipos de mulheres que haviam ali nessa era medieval, ali na sociedade medieval como um todo, qual era o papel da mulher naquela época e as mulheres que se destacaram dentro desse lugar. Então, é isso, gente. Eu só vou fazer essa interferência aí, né? Quando eu finalizar o vídeo, já vou ter terminado os 2 livros, mas eu tô gostando muito das leituras. Bom dia, meus amores. Acho que hoje eu não vou conseguir ler. Talvez só de noite, porque hoje vai ser um dia complicado. Eu tenho atendimentos, eu tenho mapas para estruturar e, enfim, tem algumas coisas que eu tenho que fazer fora de casa também. Então, eu realmente acho que hoje eu não vou conseguir pegar para ler. Se eu conseguir pegar, vai ser só de noite. Então, o que eu tô pensando? Talvez eu não consiga terminar de ler esses livros dentro desse vlog, mas o que interessa é que a gente vai conversar sobre o máximo que eu conseguir ler, certo? E é isso, então vamos lá.
interessante, porque aqui o que ela está fazendo é associar as etapas da jornada de Psique à jornada feminina pela conquista da alma, né, gente? Vamos lá. O mito de Psique e Eros, ou de amor e Psique, enfim, é o resgate da própria alma feminina, né? Não é sobre amor romântico necessariamente, né? A gente está falando na trajetória da psicologia feminina, é a mulher resgatar, a meu ver, a sua alma, certo? E aqui ela vai colocar cada uma dessas tarefas de Psique associadas a um elemento, né? E é muito interessante como que eu concordo com ela, faz parte do meu trabalho, né, da minha estruturação teórica, algumas coisas que ela falou aqui. E é muito interessante quando a gente começa a ler sobre, principalmente, o elemento fogo, né? O elemento fogo ele é associado ao masculino, naturalmente. Então o fogo só, a mulher de fogo, a mulher que tem muito fogo, ela é masculina. Na verdade, a energia feminina ligada ao fogo, ela vai dizer assim, né? Que tem ali uma associação à assertividade, né? Peraí que saiu de foco. Melhorou? Melhorou. Tem uma ligação com a assertividade, mas na verdade, o feminino do fogo está no instinto. O fogo, a sua ligação com a energia feminina ou com a parte psicológica feminina é o instinto, né? Não é a agressividade que o fogo tem. Então eu sempre falo, a mulher que tem muito fogo no mapa, o que é de fogo, o que ela precisa procurar é o instinto dela, é sua naturalidade ao máximo, não se civilizar demais. Eu sei que até agora esse foi o texto que eu mais gostei aqui nesse livro, viu? Gente, acabei de sair do banho. O cabelo tá uma bagunça. Jesus. Vamos aos livros, né? Não consegui ler ontem. Não deu pra ler à noite. Eu tinha dito, talvez à noite eu consiga. Não consegui. Então, hoje, sexta-feira, também não consegui. Tô pegando agora no finalzinho da tarde. Eu terminei tudo que eu tinha pra fazer. Pra ver se eu consigo terminar A Mulher nos Tempos das Catedrais. E assim, gente, que livro legal. É o que eu falei ontem, ele não é um livro gostosinho. Ai, que delícia esse livro. Não é sobre isso. Aqui ele é para fazer a gente sentir um pouco mais de prazer e orgulho de ser mulher, de certa forma. Esse é o tipo de livro que eu diria para você ler para se inspirar, né? Se inspirar nessas mulheres. Mesmo que elas não pareçam, para uma mulher do século XXI, o que nós hoje pensamos que é forte, né? A gente tive que fazer uma pausa aqui rapidinho, mas voltei. Então, assim, é um livro que inspira, né? Você vê a história de outras mulheres que viveram uma época muito diferente, mas que tinham uma força de caráter, de valores, de opiniões, mesmo que você não concorde com o tipo de vida ou com a estética daquela época ou com os valores daquela época, né? A gente está falando da era medieval, então valores cristãos, né? A gente está falando da cristandade, no início da cristandade, assim, como uma organização social mesmo, né? Uma instituição. Tô num capítulo em que ela vai falar sobre as mulheres e o poder. Literalmente, esse capítulo, ele é todo sobre mulheres que tiveram, mulheres famosas, mulheres conhecidas na Idade Média, que estiveram em posições de poder, as mulheres e o poder político, né? E ela vai tratar aqui de várias figuras que se destacaram nesse papel, e o melhor, ela vai dizer, exercendo o poder de forma feminina. Então, por exemplo, ela vai dizer assim, o exercício do poder supremo não as impede, no entanto, de serem plenamente mulheres. Não tem de maneira nenhuma o desejo de imitar ou copiar um modelo masculino. Ela vai falar, por exemplo, sobre a docilidade, o acolhimento dentro dessa posição. Se a gente pensar que a rainha ou a suzerana ou a mulher que é a matriarca dentro de uma casa ou dentro de um lugar, né, de uma comunidade,
ela é aquela que, apesar de ela estar numa posição de liderança, ela cuida das pessoas, né? Ela é aquela que se certifica de que as pessoas estão bem, né? Ela fala aqui sobre, por exemplo, aqui ela dá um exemplo, sobre Branca de Castela, que chegando ao cerco do castelo de Bellemie em 1229 e verificando que o exército estava literalmente paralisado de frio, ela depressa manda cortar madeira nas florestas dos arredores e aquece assim os seus homens, que ao mesmo tempo reencontram o ardor para terminar um cerco que se arrastava já há várias semanas. Então é uma posição de liderança na qual totalmente feminina, né? Na qual você se preocupa com os outros, você se preocupa com o que é humano, né? Se a gente pensar que o rei é aquele que dá as ordens e tal, mas ele não tem um conhecimento das pessoas que ele lidera, mas a rainha conhece as pessoas, ou deveria conhecer, ou seja, o poder dentro do feminino, ele tem sempre esse lugar de humanidade, de sensibilidade, de calor. Então eu achei interessante ela fazer esse apontamento aqui, que pode incomodar, pode incomodar algumas pessoas, mas dentro da minha visão das coisas faz total sentido, né? Então, como vocês podem ver, eu já tô quase terminando esse livro. Peraí, gente, senão vai ficar frio e eu não vou beber, peraí. Esse daqui eu já não tô terminando, né? Ainda faltam mais ou menos umas 100 páginas para terminar. E até agora, o meu ensaio preferido aqui, né, sobre a astrologia feminina foi o escrito pela... Deixa eu lembrar aqui o nome, gente. Porque é muita gente, tá? É difícil você lembrar todo mundo. É muita informação. Peraí. É porque ele é longo. É o ensaio mais longo que tem aqui. Foi escrito pela Barbara Shermer. A Tarefa de Psique, um caminho de iniciação para mulheres. Então aqui ela vai falar sobre o mito de Psique e Eros, o resgate da alma feminina, a partir dessas 4 tarefas de Psique, os 4 elementos astrológicos e o que cada mulher precisa resgatar na sua jornada feminina a partir desses elementos, água, terra, fogo e ar. E, gente, quem conhece meu trabalho com energia feminina, quem conhece o mapa feminino que eu desenvolvi, sabe que eu trato exatamente disso aqui. Tá? A gente tem no finalzinho do mapa feminino, eu vou falar exatamente sobre o elemento que está faltando ali no mapa, ou o elemento que eu acho que tem que ser trabalhado, e ela vai falar sobre essa questão. Eu fiquei muito, muito, muito emocionada aqui em certas partes desse texto, mas me incomodou. Gente, eu tô péssima com essa câmera aqui, ela não tá no lugar certo. Eu tô fazendo o que a gente chama de bandaleira, mas tá tudo bem, vai sobreviver. Teve um momento aqui que eu não entendi, eu fiquei meio, né? Ela faz um monte de comentário político no meio da... Está ali falando sobre energia feminina, sobre a psique feminina e o mapa astrológico e os elementos e o fogo, o instinto e a terra, a ligação com a paciência, com o corpo, com o prazer, e a água é a introspecção, é autoconhecimento, e de repente ela entra num negócio de política aqui, sobre... enfim, as visões dela, e eu achei que foi um pouco invasivo, sabe? A gente tá tratando de um assunto como esse, eu não sei se seria o melhor aqui ela começar a, tipo, vomitar as ideias políticas dela. Enfim, então eu achei que foi o único momento que ela deu uma deslizada ali. Tô começando agora o ensaio da Gloria Starr, uma astróloga que eu não conhecia. E o título é Criando Relacionamentos Saudáveis. Eu acho que ela vai falar sobre casa 7, sobre Vênus, né? Vamos ver, tô aberta aqui para ver o que de interessante ela vai trazer para esse assunto dos relacionamentos e a astrologia e também as mulheres. Então é isso, gente, estamos chegando ao fim, né? No próximo vídeo, provavelmente já vou ter terminado esses 2 livros, ou não. Eu espero que sim, mas vamos lá. Esse aqui com certeza eu vou ter terminado, esse aqui eu não sei. Leitura inspiradora para mulheres. Para mulheres que querem conhecer mais mulheres fortes e fortes de formas diferentes, né? Claro que de uma forma bem teórica e bem acadêmica, né? A Regine Pernod era uma historiadora.
Então não adianta que ela não tá contando um romance aqui, ela não tá romanceando nada, tá? Tem muita data, tem muita informação. E esse aqui, eu diria, gente, um tesouro que eu encontrei. Encontrei esse tesouro na vida, que é o livro Astrologia para Mulheres, né? E é isso. Gente, terminei as leituras. Eu vou falar baixo, porque minha sobrinha tá dormindo, então eu vou falar baixinho. Mas eu terminei. Terminamos, finalizamos as leituras. Peraí que o outro tá aqui. Foi muito legal fazer esse vlog e compartilhando o processo de leitura com vocês. Claro que eu acho que o ideal é eu fazer um vídeo específico para falar, porque não dá, né, para falar tudo que eu gostaria de falar sobre os livros com calma e tal. Pra vocês terem uma noção, é tudo isso de marcação, não sei se vocês conseguem ver. E a gente tem várias anotações aqui. Então, assim, tem muita coisa para se falar sobre esse livro aqui. É um livro que eu indico para quem gosta de astrologia, indico para quem tem conhecimento de astrologia. Não acho que é um livro para leigos. Se você não tem nenhuma intimidade com astrologia, com mitologia, deixa passar esse livro por um tempo. Esse livro não tem disponível na Amazon, nem em sites de venda de livros em geral. Eu vi no estante virtual, para quem tem vontade de ler, ok? Mas se você é um astrólogo, uma astróloga, se você é uma pessoa que está estudando a fundo esse assunto do feminino, dentro ali dos aspectos astrológicos, dos luminares, a importância da Lua, de Vênus, a gente tem vários ensaios aqui importantíssimos, interessantíssimos. Aqui no final tem um sobre a mulher solteira, o mapa da mulher solteira, a mulher permanentemente solteira. E aí, quando a gente fala solteira, a gente não diz só assim, ela não tem ninguém, ela não quer casar, ela não quer morar com ninguém. Existem certos signos que a gente vê, existem certos aspectos que sem dúvida a gente vê no mapa de mulheres que tem essa característica, como Aquário, como signo de Virgem, Marte muito forte no mapa, o Sol muito forte no mapa, os signos de fogo, certo? E ela fala do mapa da Oprah Winfrey, tá? Famosa Oprah, aqui como o mapa da mulher solteira perfeita, porque ela tinha Sol em conjunção a Vênus em Aquário, ela tem, né, gente? Ela tem o ascendente em Virgem, ela tem um foco muito grande nela mesma, né? Então, isso muito vindo desse lugar de individualização que o mapa mostra, que não aceita bem. E isso é uma coisa que eu falo às vezes no mapa feminino. Tem aspectos no mapa de uma mulher que a gente vê uma dificuldade de aceitar o homem, entende? De aceitar a interferência de um homem na sua vida. Então é interessante esse texto aqui que vai logo no finalzinho desse livro. Enfim, gente, muito, muito interessante mesmo para quem gosta de astrologia e do estudo do feminino na astrologia. E também finalizei A Mulher nos Tempos das Catedrais. Eu achei o livro muito legal, muito cheio de informações. Ele engrossa, é o que eu falei, ele engrossa o caldo do conhecimento, né? Do que a gente fala como a história do feminino, certo? Você
cada vez mais livros, eu quero ler cada vez mais livros sobre mulheres, protagonistas mulheres, histórias da vida de mulheres. Eu quero entender que tipo de vida as mulheres já viveram. Então, dentro desse contexto, esse livro ele traz muito conhecimento, muita informação, ok? Não é um livro para prazer, não é um livro prazeroso necessariamente de você ler, gente. Não vou mentir. É um livro que ele é para estudo, entende? Por isso que ele tá aqui, ó. A gente tem aqui várias anotações que vão me servir de muitas formas diferentes, né? Por quê? Porque ele é para ele é para estudo, certo? Mas eu acho que é uma visão muito de fora para dentro da mulher, né? Você não vai ver da parte da Regine Pernod a preocupação de mostrar o estado psicológico, emocional da mulher. Não é a obrigação dela nesse livro. Ela não tá aqui para isso. Mas eu acho que é interessante a gente entender que ela mostra a mulher de fora para dentro. Entende? Isso acontecia. Era assim que era. No ano tal, a mulher tal fez isso. Como que aquela mulher se sentia? Eu posso imaginar o que ela sentia. Eu posso imaginar as problemáticas dessa época no fundo psicológico da mulher. Mas é isso, gente. Estamos terminando o nosso vlog. Um beijo para quem quis acompanhar, para quem ficou aqui até agora. E a gente se vê no próximo vídeo aí.